Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão do dia 29 de junho de 2026. Em aprovação, a ata número 4.565, de 25/5/2026, em votação. Aprovada por todos os senhores vereadores. Em votação, a ata 4.566, de 1/6/2026. Em votação. Concluída a votação, aprovado por todos os senhores vereadores. E em votação, a ata 4.567. Concluída a votação, aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Clemente Valandro, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, imprensa presente, todos os que nos acompanham nessa casa dessa noite e todos aqueles que nos acompanham em seus lares também. Protocolo 0465 de 2026, ofício número 63 de 2026, Juliano Baumgarten, indicação para compor a direção da Escola do Legislativo. Protocolo 0466 de 2026, Protocolos Gerais Externos número 83 de 2026. Comando do 36º BPM, convite para a formatura do PROERD, dia 9/7 de 2026, às 19 horas, Parque Cinquentenário. Protocolo 0476 de 2026, Protocolos Gerais Externos número 84 de 2026, Corsã. Resposta à solicitação de providências do vereador Juliano Baumgarten para solução de ocorrência na rede de esgotamento sanitário na rua Amália Bampi, número 620, bairro Belvedere, no município de Farroupilha. Protocolo 0477 de 2026, Protocolos Gerais Externos número 85, Corsã. Resposta da solicitando do vereador Juliano Baumgarten referente à adoção das providências necessárias para o conserto de um buraco existente nas proximidades da estação de tratamento de esgoto ETE, do bairro Nova Vicenza. Pedido de informação número 026 de 2026, Juliano Baumgarten. Pedido de informações tem por objetivo acompanhar o andamento do projeto de restauração do Moinho Covolã. Pedido de providência número 124 de 2026, Roque Severnini. Manutenção da iluminação pública na linha 47, segundo distrito. Pedido de providência número 125 de 2026, Juliano Baumgarten, demandas de moradores do condomínio residencial Farroupilha. Pedido de providência número 126 de 2026, Juliano Baumgarten, nova pintura na sinalização de trânsito na esquina da rua Pedro Grendene e Raineri Petrini.
Pedido de providência número 127 de 2026, Fernanda Correa, manutenção da estrada na linha Palmeiro, 1º Distrito. Pedido de providência número 128 de 2026, Fernanda Correa, manutenção de estrada na linha Eli, travessão 4. Pedido de providência número 129 de 2026, Fernanda Correa, manutenção de estrada na linha 7 de setembro. Pedido de providência número 130 de 2026, Fernanda Correa, instalação de parada de ônibus na rua Aurora Argentina, Dalla Riva Tartarotti, esquina com a rua Carlos Nelson Bach. Pedido de providência número 131 de 2026, Darlan de Jesus, correção de desnível existente na rua Azevedo, número 48, comunidade de Nova Sardenha. Para hoje, presidente, era isso. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Clemente Valandro. Quero cumprimentar os nobres vereadores, nobres vereadoras, cumprimentar também aqui a imprensa, na pessoa do Adamati, cumprimentar o Diogo também, que está presente aqui na sessão, servidores da casa, e as pessoas que estão nos acompanhando através do nosso canal do YouTube. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero fazer um cumprimento especial, sempre vereador desta casa, Gilberto do Amarante, seja bem-vindo, meu amigo. Cumprimentar o Caleb, cumprimentar o Adamati da TV Serra, Rádio Miriam, os servidores da casa, e um cumprimento especial ao Diogo. Dizer, Diogo, bacana, solicitamos algumas trocas de lâmpadas junto ao condomínio residencial Farroupilha. Prontamente tu foi lá, realizou o serviço e agora também já fez o encaminhamento junto à RGE, solicitando a instalação de mais um poste no final lá do condomínio. E agora guardaremos os próximos passos, mas é uma demanda não de hoje, faz um tempo já que aquela comunidade tem demandado. Eu tenho alguns assuntos que eu quero falar e eu prometo que eu não serei longínquo. Eu vou tentar ser bem sucinto. Uma das coisas, o primeiro que eu quero falar é sobre o acidente que aconteceu na quarta-feira na rua São Vicente, que era algo que há tempos eu vinha falando, desde o ano passado, quando foi feita a pintura, quando foi mudada a sinalização, e a minha maior preocupação era essa. Era atropelamentos, era acidente. Pois bem, na última quarta-feira, houve um acidente onde que um motociclista saiu ferido, teve fratura no braço, batidas, inclusive teve que ser resgatado pelo SAMU. E foi algo que foi pedido, e foi solicitado. Foi feito requerimento, pedido de providência, outro pedido de providência, outro pedido de providência. Ou seja, foi falado pessoalmente com o secretário de obras, foi falado pessoalmente com o prefeito e nada aconteceu. Piorou e muito. E eu não falo apenas na condição de morador, eu falo principalmente na condição de vereador, porque volto a dizer, e pode se parecer clichê, mas é verdade. Quando tem problemas pontuais, as pessoas não vão na casa do secretário de obras ou na casa do prefeito. Elas procuram o vereador. E, no caso da São Vicente, o pedido é semanal. E por inúmeras vezes eu pedi aqui. E muitos dos vereadores do próprio governo disseram que sim, que realmente tinha ficado ruim. Hoje pela manhã também mandei uma mensagem para o secretário, ele ficou de me dar um retorno, não tive até agora, mas precisa ser feito algo. As pessoas não estão respeitando o limite de velocidade. As pessoas embalam na Domênico Fim, dobram para São Vicente e principalmente na descida do morro, elas aceleram. O que acontece? Perigo. E quarta tivemos, enfim, esse acidente. Por sorte que poderia ter sido pior, mas não foi. Mas poderia ter sido evitado. Não somente de ter essa colisão, de ter o acidente,
mas poderia ter sido evitado que o Hospital São Carlos atendesse uma pessoa a menos. Então, é preciso que seja tomada alguma medida. Tem que reforçar a sinalização, tem que mudar a sinalização, tem que botar um radar de velocidade, tem que fazer uma pintura em alto relevo, não sei. Várias coisas foram propostas, mas depende única e exclusivamente da vontade política administrativa. Não dá para ficar mais desse jeito. Eu preciso que seja feito algo, antes que aconteça algo pior. Tá? Então fica aqui mais uma vez o meu pedido, e vereador Darlan de Jesus, o senhor que é o líder de governo, pastor Davi, nosso presidente, e os demais colegas, levem ao executivo. Essa birra, essa teimosia, ela não está prejudicando o vereador Juliano por ser morador, ela está prejudicando a população. E eu não quero ver um corpo estendido lá. Então, fica mais uma vez o pedido sobre a São Vicente. Depois, outro assunto também do bairro Nova Vicenza, que é a galeria do bairro Nova Vicenza. Vocês vão lembrar desse assunto, esse assunto lá em 2024, quando teve os problemas, a gente relatou, fizemos reunião com os moradores, reunião com os vereadores. Pois bem, o governo fez um projeto, nós construímos a liberação do recurso junto ao ex-ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, estivemos junto conversando com o Maneco Racing, e, pois bem, foi feita uma obra, e é uma obra imponente, só que deu problema na obra. E é o grande X da questão. Não sabemos se é pressão, se é gravidade, se precisaria ser mais fundo a perfuração, não sei. Eu não vou estar falando, detalhando qual que é a parte técnica, porque eu não sou engenheiro. Mas que há um problema, sim. E esse problema ele foi constatado logo depois que foi inaugurada a galeria, nas chuvas torrenciais. E agora, mediante todos os noticiários, dizendo que o fenômeno El Niño está próximo e terá meses de chuva. Terá dias fortes. As pessoas entram em pânico quando chove um pouquinho mais forte. Mas, até agora, nós não tivemos retorno do que vai ser feito. Também foi outra questão que eu questionei o secretário de Obras. Fica aqui meu pedido. Não dá para esperar para setembro, quando vêm as chuvas torrenciais, para querer arrumar. Precisamos, de fato, de solução. Por fim, o terceiro e último assunto, eu acredito que todos os nobres edis receberam ligações, mensagens, ou receberam no seu WhatsApp um link, ou links que circularam sobre a questão do Hospital São Carlos, de pessoas dormindo no chão. Pois bem, no sábado, quando eu fui demandado, a primeira coisa que eu fiz, eu liguei para a Janete e conversei com ela, e depois eu liguei para o secretário de Saúde, o Thiago Brambila. Primeira constatação. De fato, ver uma cena daquelas, de uma pessoa deitada no chão, com uma coberta, em meio a temperaturas amenas, temperaturas baixas, é evidentemente que a imagem é sensível e nos comove. Só tem um detalhe, um porém. As pessoas que lá estavam deitadas são acompanhantes e não tem espaço físico para ter uma cama e nem estrutura financeira para o hospital ter a compra de uma cama. Tem poltronas, cadeiras, não são as melhores, mas é o que tem. E quando eu conversei com a Janete me disse que foi uma escolha das pessoas deitarem. Então, é triste, mas eu consigo compreender a dor e eu consigo compreender na questão que tange a gestão do hospital. Teve até um dos vídeos que circulou, que tem uma fala provavelmente que deve ter corrido do Whats do Iote, na qual a gente tem uma relação muito boa, e o Iote solícito quando nós buscamos informações, e que ele fala que o acompanhante não deve dormir, etc, etc. Eu acho que a fala talvez não foi das melhores. Mas eu entendo que as pessoas se revoltam e é posto na rede social e corre e
como se fosse literalmente a gente rasgar um travesseiro de penas, jogar ao vento, vai espalhar a pena para tudo que é lado. Mas uma das coisas que foi meu questionamento para a Janete era sobre qual que era o perfil das internações, doutora Eleonora. E ela me disse que uma boa parte dela são de pessoas que estão com sintomas gripais. Sintomas mais a menos, não sintomas tão gravíssimos. E o que me passou na cabeça, vereador Amarante? Eu liguei para o secretário de saúde e eu disse, por que não se amplia o atendimento de forma temporária na UPA para acolher esses casos? Para desafogar esse público do hospital. E aí o secretário de saúde me disse que é uma escolha técnica porque uma pessoa que está no hospital ela tem maior estrutura, maior acompanhamento. Eu penso que a gente tem que mudar algumas coisas. E eu penso, tudo isso que eu estou falando é em conversa com as pessoas, nos anseios da população. O atendimento da UPA é muito bom. E eu acho que a gente precisa, de fato, intensificar. Quem sabe se fazer uma ala para internar esses casos temporários e não tão graves, desafogando os leitos do São Carlos. Porque daí também a gente ouve relatos que tem pessoas que prolongam um tempo a mais lá no soro, porque não tem leito, e a prioridade do leito é para o paciente que está mais doente. Então, a minha sugestão ao Executivo Municipal é o quê? Amplie o atendimento da UPA, inclusive com uma condição temporária, até a passagem do inverno, que a gente sabe que, sem sombra de dúvidas, é o período onde que mais tem problemas por conta de gripe. Problemas de resfriados, problemas gripais, problemas respiratórios. E claro que o médico ou a médica que vai atender, ele vai ter a capacidade técnica de dizer, não, esse aqui precisa ir para o hospital, esse é mais severo, esse é mais leve. Mas eu acho que algo precisa ser feito. Eu acho que não dá só simplesmente para esperar, lotou o hospital e pronto. Eu acho que a gente precisa avançar. Nós ouvimos aqui aquela noite que o hospital esteve presente, que tem muitas pessoas que vão lá fazer consultas desnecessárias. Desnecessárias no sentido de que poderiam procurar a UBS ou a própria UPA. Então eu acho que precisa ser feita uma campanha massiva. Uma campanha do poder público, uma campanha na imprensa, uma campanha de conscientização, até mesmo utilizar um método que é arcaico, falando no ano de 2026, que é o quê? Entregar uma cartinha em casa, despacha o serviço do correio e faz, monta uma prescrição e encaminha. Talvez esse seja o começo para diminuir as filas, para diminuir aquela quantidade de pessoas que muitas vezes buscam o atendimento lá e não tem o melhor, porque o pronto-socorro é para urgência e emergência. Então, sobre esse caso, quero dizer que eu me sensibilizo com todos que estão lá, lamento, mas é preciso fazer alguma coisa. E o que é a minha proposição? Diminuir algumas internações no São Carlos e transferir isso lá para a UPA, lá para o centro de atendimento, não sei como é que é certo o nome, porque eu acho que daí a gente começa a dar um outro foco. O menos grave fica na UPA e o mais grave tem vaga lá no hospital. Então, senhor presidente, era essa a minha manifestação no grande expediente de hoje. Obrigado. Muito obrigado, vereador Juliano Balgarten. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido União Brasil para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido PL para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Progressista para que faça uso da tribuna. Abre mão. Está encerrado o espaço do grande expediente. Passamos ao espaço do pequeno expediente e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. As inscrições estão... Só vou atualizar aqui, gente, que as inscrições...
As inscrições estão abertas. Passo a palavra ao vereador Cilo Monteiro. Boa noite, presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, ao ex-vereador Amarante, ao Diogo da parte da iluminação, a Damate e todo o público que nos assiste aqui. Queria destacar aqui a sanção da Lei 15.439, né, que é a proteção com os direitos das pessoas com diabetes tipo 1. Então, essa lei foi sancionada pelo presidente da República. Então, o projeto garante acesso a medicamentos, insumos necessários para tratamento e assegura o uso de equipamentos como sensores e bombas de insulina em escola e em locais de trabalho. E também prevê uma pausa para as pessoas fazerem o monitoramento da glicose, né? Isso também é muito importante. E também estabelece validade indeterminada de laudos médicos, né? Então, a lei amplia a inclusão e oferece maior segurança aí para as famílias, né? Então, eu estive no sábado, em função desta causa que eu destaco bastante, né, que está crescendo muito no nosso município e no Brasil, então, em função dessa lei, né? Estive lá na SENEC, nas dependências da piscina, onde aconteceu o primeiro evento Braçadas pela Vida. Então, o evento aí contou com mais ou menos aí em torno de 200, quase 200 pessoas assistindo, e mais as crianças, adultos, jovens, né, participando da etapa, né, Braçadas em Movimento. Então, eu queria parabenizar aqui a Neuza Pietá e as diretoras da escola do SENEC, pela organização do evento lá, que é um evento que chama a atenção da causa, né, a causa da diabetes tipo 1, né. Então, um evento que vai ficar no município, eu acredito que o próximo ano terá novamente. Então, a gente destaca muito esses tipos de evento quando trabalha uma causa. Então, sobre a fala do nosso colega vereador Juliano ali na tribuna, né, na questão do hospital ali, quando a Janete esteve aqui, né, Juliano, em mês de maio, dia 25/5, eu fui um que questionei ela nessa questão sobre, né, os acompanhantes ali, né, que ficavam em cadeiras, ficavam mal acomodados, né, e alguns tinham o relato que estavam dormindo no chão, né. E eu pedi, nesse momento também, se tinha alguma coisa que a gente pudesse fazer como parlamentar, aqui como legislativo, né? Através até de emenda parlamentar, né? Mas, pelo que eu entendi dela, é que não tem espaço, né? Ou tu coloca uma cadeira, ou tu coloca uma poltrona e tira um leito, né? Então, fica bem, né? A gente se sensibiliza com essas pessoas que, às vezes, vêm de fora, né? Vêm de fora do município e ficam dias aí acompanhando os seus pacientes na UTI, na baixa ali, né? Então, a gente se sensibiliza com essas pessoas, mas também, por outro lado, a gente também sabe, né, que a gente precisa de leitos, né? Então, leitos, né? E o que a gente puder fazer para ajudar a Janete, aí a gente está disponível para fazer aqui também pelo Legislativo. É isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cilo Monteiro. Passo a palavra ao vereador Eleonora Broilo. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, a Damate, né, o Caleb, o Diogo, as nossas assessoras, né, assessorias, e o Amarante, que se encontra aí. Bem, não falei no Diogo? Então, estou falando. Diogo. Falei, sim. Bem, antes de entrar num assunto que se faz necessário, eu quero perguntar se alguém assistiu o Fantástico ontem à noite. Não. Não? Bem, eu não assisto 12, eu sou contra, tá? Mas a TV da sala deu uma pane e ela só pega o 12 para minha infelicidade. Aí eu acabei assistindo o Fantástico ontem. Teve um quadro muito, muito interessante, que seria muito interessante também que algumas pessoas tivessem visto. Trouxeram um grupo de autistas, adultos, e os mesmos fizeram, com vários graus de autismo, né? E os mesmos fizeram perguntas para Ana Maria Braga, que se dispôs a ir lá, ouvir e responder os questionamentos.
A maioria destes autistas souberam se expressar muito bem. Educados, muito educados. Fizeram perguntas íntegras, perguntas que com certeza interessava ao grupo que estava ali. E, naquele momento, eu fiquei muito feliz que a minha televisão estava com problema e eu me obriguei a assistir o 12. Pena que ninguém mais viu, né? Só eu, mas tudo bem. Certamente vai passar em algum outro momento e as pessoas terão a oportunidade de assistir. Uma outra coisa que eu queria falar, novamente eu vou perguntar. Alguém já esteve no Hospital de Clínicas de Porto Alegre nos meses de inverno para ver como é os corredores daquele hospital? Não, né? Acho que ninguém foi. Pois deviam ter ido. O Clínicas, eu vou dar um exemplo que eu vivi ele, então é mais fácil para mim. A emergência pediátrica do Clínicas constava, algum tempo atrás, com 9 leitos. Nós chegamos a ter 30 pacientes internados na emergência. É óbvio que tinha... As crianças não, te davam um jeito. Mas é óbvio que tinha mãe, ou pai, ou avó, no chão por tudo que era lugar. Dando graças a Deus que a gente atendesse aquela criança. Então, nos meses turbulentos, como é agora, a gente ter um excesso de pacientes que talvez não vão ter leitos, vão ficar sentados em cadeiras, ou acompanhantes que, se preferirem, vão sentar no chão. Isso não é nenhuma coisa que nos chame tanta atenção. Chama, Juliano, para ti, porque tu não conviveu com isso como eu, que convivi durante 10 anos, né? No Clínicas, no Hospital da Criança Santo Antônio, né? Então, assim, nós temos uma outra ideia do que é o desespero dessas pessoas. Nós sabemos e passamos por isso. Mas eu só quis falar para mostrar para vocês, só um minuto, que mostrar para vocês que não é só o São Carlos, não é só Pompeia, não é só o Geral, não. Todos os nossos hospitais estão com um excesso de contingente, e, infelizmente, não tem por onde sair. Está transbordando. Obrigada. Obrigado, vereadora. Passo a palavra ao vereador Roque Cervenin. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, demais pessoas presentes aqui, a imprensa, cumprimentar aqui o Diogo, responsável pelo Departamento de Iluminação. Quero dizer que entrou aqui um pedido de providência aqui de troca de lâmpadas lá no 47, mas já foi resolvido. Então, parabéns aí pela agilidade. Cumprimentar aqui o vereador Amarante. Faz falta nessa casa aqui, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de comentar aqui e parabenizar a cooperativa Vinícola São João pelo evento de sexta-feira última, onde foi a São João Agro, que teve ali na Senecop, que a Senecop reúne diversas cooperativas, e nesse local teve uma feira ali de demonstração de equipamentos para agricultura, com tecnologias,
E eu estive lá participando, encontrei lá diversas lideranças políticas também, e vi o entusiasmo daquelas pessoas que promoveram ali, o pessoal ligado à Senecop, ligado à Cooperativa São João, mas também especialmente dos agricultores, vendo as novas tecnologias, e também daqueles que estão oferecendo os novos equipamentos ali. E o que chama a atenção é a criatividade que tem no nosso meio rural, e o conhecimento que tem na área rural também. Você conversa com um agricultor, ele detém conhecimento sobre aquilo que ele faz. Ele não é empírico. Ele conhece, sabe o que está fazendo, no que está investindo, e conhece produtos tecnológicos como ninguém. Você vai falar de drone, ele vai saber falar. Vai falar de máquina de colher uva, máquina de fazer raleio de folhagem, de parreira. E você vai ver que, às vezes, é o próprio agricultor que está fabricando essas tecnologias também. Então, isso é interessante. Inclusive, encontrei ali um empresário que não tem muito, que começou uma pequena empresa lá no interior de Farroupilha e hoje detém uma grande tecnologia nesse produto, se instalou aqui mais próximo da cidade, e está ali desenvolvendo equipamentos para colheita de uva. Né? E é interessante ver como funciona a máquina para colher a uva, com capacidade aí de colher, num dia, o que 25 pessoas colhem. Né? E aí, claro, a tonelagem vai depender da variedade de uva que você tem, que está colhendo, né? Tem algumas que têm menos produção por hectares, tem outras que têm mais, então aí depende de cada uma. Mas eu quero dizer que a gente tem ido em vários eventos que também têm sido promovidos aí pelo Sicredi também, né? Que também tem um pouco um foco nisso. E eu acho que isso é bom, porque vai aproximando cada vez mais os nossos agricultores das tecnologias. E é importante que a política possa acompanhar também esse desenvolvimento tecnológico que existe hoje em favor da produção em todos os setores do nosso país. Queria também dizer que, em relação ao Hospital São Carlos, doutora Eleonora, quem anda por dentro do Hospital São Carlos percebe o quão profissional está o hospital. O hospital está uma casa de saúde profissionalizadíssima. Né? Você tem ali bons profissionais, você tem ali uma estrutura física muito adequada, você tem ali espaços que se modernizaram. E, claro, tem essa questão aí das pessoas que chegam, mas a prioridade número 1 é atender o doente, né? Então, é o doente, como disse ali o vereador Cilo, que tem que estar em um quarto, que tem que estar internado, tem que estar atendido. E o familiar, na medida do possível, creio eu. Né? Quem está ali esperando e tal, tem que compreender também essa necessidade, mas aí é na medida do possível, porque a prioridade é quem está doente. Quem está doente precisa ser internado, atendido e muito bem atendido. E não precisa ir só em Porto Alegre. Se você for a Caxias, se você for a Passo Fundo, né? Se você for em outros hospitais de Santa Maria, de Santa Rosa, desses locais com mais gente, com mais população, você vai ver que, às vezes, um paciente fica 3, 4 dias numa fila, numa maca ali, aguardando um leito. Então, sim, nós temos que cobrar, só para concluir, senhor presidente, nós temos que cobrar sempre uma saúde cada vez mais eficiente, mas também a gente tem que saber que a prioridade é, sem dúvida, quem está doente. Quem está doente precisa ter prioridade absoluta. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. Passo a palavra ao vereador Caleb Coelho. Bem, eu gostaria de falar sobre a vacinação contra a gripe, chamada Na Rua contra a Gripe. Dia 29 de junho, hoje, portanto, até às 19 horas, está acontecendo na Praça da Matriz. No dia 1º de julho, na quarta-feira, no bairro Cinquentenário, ao lado do posto de saúde. No dia 3 de julho, na sexta-feira, também na Praça da Matriz, das 17 às 19 horas.
Então, quando a vacinação está mais perto das pessoas, facilita. Então, avisando para as pessoas não deixarem de se vacinar, muito importante para que reduza, né, os efeitos. Talvez alguns nem peguem, talvez alguns peguem a gripe de uma maneira um pouco mais branda, né? Então, aproveitar essas datas. E a vacinação ela seguirá disponível em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h até às 17 horas. E para vacinar é necessário, então, apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. Semana passada eu estive visitando, na quinta-feira, o Hospital São Carlos, na ala da psiquiatria, onde foi feito um momento muito bonito de uma festa de São João para as pessoas que estavam ali internadas. E eu fiquei bastante surpreso de ver um paciente que nós vemos pelas ruas da cidade, lá internado, medicado, e agindo como uma pessoa normal, que está tentando se libertar dos seus problemas, e com a medicação ele estava feliz, estava brincando, teve aquelas brincadeiras comuns de São João. Então eu fiquei bastante contente com isso. No sábado eu estive visitando o Hospital Tacchini e também pude perceber que tem muita gente buscando ajuda por causa da gripe. E então, por isso, a importância dessa vacinação. Então, eu queria deixar esse recado para as pessoas, né, de que não deixem de se vacinar o quanto antes, porque realmente faz bem para a nossa saúde. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho. Está encerrado o espaço do pequeno expediente. Perdão, não olhei, doutora Eleonora. A senhora pode também pedir o espaço de liderança, se a senhora quiser, tá? Espaço de liderança, vereadora Eleonora Broilo. Desculpem eu usar o meu espaço de liderança, mas eu queria um gancho do pronunciamento do colega Caleb. O colega falou sobre vacinação do H1N1, enfim, da gripe. Mas eu queria lembrar uma outra vacinação. A ala pediátrica do São Carlos está lotada de crianças com bronquiolite, fora as que foram para UTI, que estão lá lutando pela vida, né? Então, a bronquiolite não é uma doença tão simples, não é uma doença tão boazinha, né? E tem vacina. Tudo bem. Eu sei que a vacina é caríssima e sei que reduz muito as pessoas que podem chegar a fazê-la. O preço dela varia de R$ 3.500 a R$ 3.700. O SUS não a fornece ainda. Mas existe algumas maneiras a gente conseguir essa vacina pelo convênio ou mesmo pelo SUS. Então, a criança, ou se nascer prematura, né, tem direito à vacina. A criança que é cardiopata tem direito à vacina. A criança que tem síndrome de Down tem direito à vacinação. A criança que teve bronquiolite, uma bronquiolite grave, ou acabou numa UTI, ela tem direito à vacinação. Tá, mas como é que isso é feito? É bem simples. Basta que o seu pediatra faça um laudinho, dizendo que o fulano de tal de tantos meses nasceu prematuro de tantas semanas, peso tal, e tem direito à vacina da bronquiolite. Ou que o paciente fulano de tal, de tantos meses, é cardiopata e, portanto, tem direito à vacina da bronquiolite. Essas crianças vão conseguir a vacina da bronquiolite pelo SUS ou pelo seu convênio. Vão conseguir de graça. Acho que não dá para a gente... Ah, não, mas meu filho não vai ter nada disso. Não vai nem para a escolinha. Não, não dá. Atualmente, nós temos, eu diria que uma
Não chega a ser epidemia, mas se aproxima. Tem muita criança com bronquiolite e bronquiolites graves, que exigem, no mínimo, uma internação no hospital, porque precisam do oxigênio, que naquela idade é o único tratamento que é confirmado, cientificamente confirmado, que é oxigênio. Então, eu aproveitei o gancho do Caleb para falar novamente sobre a vacina da bronquiolite. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. Passo a palavra ao vereador Jorge Sense. Senhor presidente, colegas vereadores, quero saudar a Damate, TV Serra e Rádio Miriam, o Diogo, o Caleb, também o ex-colega Amarante. Não ia me manifestar, mas em si eu vejo que talvez eu possa contribuir com alguma colocação. Na verdade, em função do frio que nós estamos passando, é natural que nossos familiares, crianças e idosos, eles aumentem, né, a demanda e a busca por atendimentos na UPA, que é o centro de saúde, ou no hospital, ou na Unimed em si. E aí eu uso a fala do vereador Roque. Né? O nosso hospital, ao meu ver, ele é um hospital de excelência. Né? Talvez, diante da grande demanda, hoje tem algumas situações que não são normais, né? Que é isso que está circulando em mídias sociais em si. Mas eu ainda acredito que o hospital está buscando adaptações, está tentando fazer o seu papel de contemplar a necessidade dos usuários e da população do município e também de outras regiões que buscam um atendimento naquela instituição. Então, eu vejo que se sabe que, às vezes, a gente olha só os pontos negativos, mas eu prefiro equilibrar. Eu vejo que o hospital faz um belo trabalho, às vezes pode ter alguma situação anormal, mas eu ainda acredito que nós estamos bem servidos no quesito saúde aqui no nosso município. Uma outra questão que eu percebo e eu vi na mídia mais especificamente, mas também nos grupos de WhatsApp, a qual eu estou inserido, que é a falta de energia elétrica em alguns pontos do nosso município. Em específico, eu tive a oportunidade de, antes da sessão, falar com o presidente Gerson, que estava aqui na casa, presidente do bairro industrial, referente também à falta de energia, principalmente numa parte ali do bairro industrial e seus arredores. E esta falta, ela está sendo, vamos dizer assim, direcionada, que a causa é por causa dos moradores ali da região, né, das ocupações irregulares. Eu não conheço essa parte, o Diogo certamente conhece muito mais que eu, né, mas o problema não foi apenas naquela região do bairro industrial, Monte Pascoal, ou América, ou aqueles arredores. Nós tivemos problemas também no Medianeira, no Santa Catarina, no próprio São Roque, no Centro, no Cruzeiro, Nova Vicença. Então, eu vejo que talvez a fornecedora de energia, né, a RGE, ela tem uma projeção, porém também, hoje em dia, nossas famílias, todos nós temos algum equipamento que consome mais energia. Né? Um ar-condicionado ou uma estufa, isso é natural. E isso, ao meu ver, está acarretando este outro problema. Torço para que se encontre um caminho, né? Tem que aumentar a geração e o fornecimento que se faça, mas também com o frio, logo ali talvez diminua, talvez se encontre um equilíbrio referente a isso. Só quis fazer um comentário. E aqui também quero, só para concluir em si a minha manifestação,
quero falar novamente da questão da água. Se ouviu, nessa última semana também, algumas faltas de água, algumas residências, quando retornava com odor, algumas áreas recebendo a água com turbidez. E aqui eu só quero reforçar o que todos nós precisamos fazer. É orientar a que, inicialmente, estas famílias que foram lesadas ou se sentiram lesadas, façam o protocolo de reclamação. Primeiramente, junto à própria AEGEA Corsã. Em segundo lugar, junto ao PROCON do nosso município. E, se caso entender necessário, junto à ouvidoria da Câmara Municipal de Vereadores. Nós precisamos, só para concluir, senhor presidente, nós precisamos documentar os problemas que nossa população, os nossos bairros, as nossas casas são acometidos. E só teremos resultados se nós fizermos isso de forma oficial. Então, é uma convocação para a sociedade, precisamos fazer o registro dos problemas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jorge Sense. Passo a palavra ao vereador Clemente Valandro. Senhor presidente, vereadores, mais uma vez o nosso boa noite. Eu quero aqui falar de novo, vou ser chato de entrar nesse assunto de novo. Mas como hoje à noite veio à tona o assunto das vacinas, eu quero me envolver, e já falei por mais que uma vez esse assunto aqui, vou falar de novo. A respeito das vacinas da gripe, vocês podem ver que as pessoas que estão internadas, a doutora Leonora me ajuda, no hospital, eu tive hoje informações que a maioria delas não fizeram a vacina da gripe. A maioria delas, não todas, mas a maioria. E vocês podem ver, eu já falei isso, ali na frente ainda vai ter inverno, julho, agosto ali, mas quando uma grande porcentagem de pessoas que fazem a vacina da gripe, os hospitais, não só de Farroupilha, da região, abaixam as enfermidades, os atendimentos quase pela metade. Eu vou me manifestar aqui falando assim como se fosse todos os vereadores, o que nós poderíamos fazer para essa vacina aqui no sul do Brasil. Nós temos inverno cedo. Quem sabe nós, como vereadores, Câmara de Vereadores, falar com todos os nossos deputados federais, de todos os partidos, quem sabe nós encaminhar um projeto para a Secretaria, para o Ministério da Saúde, quem sabe aqui para o sul do país, encaminhar essas vacinas antecipadas. Eu falo isso porque eu lá atrás, uns 15, 20 anos atrás, eu passava muito essas gripes. O médico me alertou fazer essa vacina cedo. E eu todos os anos, fim de fevereiro, começo de março, faço a vacina da gripe. Ali faço e indico para as pessoas que querem fazer. Eu nunca mais peguei uma gripe violenta nesses 15, 18 anos. Então, eu acreditaria que se nós aqui no sul do Brasil, pelo menos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que os frios vêm antes, se nós tivéssemos essas imunidades lá no mês, fim de fevereiro, começo de março, para quando chega agora junho, julho, as pessoas estarem imunes, já, né, doutora, já vacinadas, eu acredito que nós iria assim abaixar violentamente as internações dos nossos hospitais. Né? Eu acredito que sim, porque vocês podem ver, logo ali na frente nós vamos ter ainda frio, inverno, mas como uma grande população já está vacinada, as internações abaixam pela metade, ou mais até. Então eu acredito que nós teríamos que se reunir, fazer um programa, quem sabe bater, como eu já falei, como Câmara de Vereadores. Tudo é um começo. Eu sei que nós somos apenas um município, mas tudo começa. Daqui a pouco a gente se reunir com mais Câmara de Vereadores, hospitais da nossa região, prefeitos das nossas regiões, quem sabe reivindicar para o Ministério da Saúde esse atendimento aqui para o sul do Brasil, né?
Era isso, senhor presidente. Me desculpa de novo eu entrar nesse assunto das vacinas, mas eu já tenho batido nessa Câmara pela terceira vez esse assunto. Obrigado. Obrigado, vereador Clemente Valandro, e faço uma sugestão a Vossa Excelência que possa levar esse tema ao Parlamento Regional. O Parlamento Regional tem conseguido muitos avanços e é um tema que se pode ir na reunião e propor. Acredito que terá grande valia, que o inverno só começou, né, doutora Eleonora? Está encerrado o espaço do pequeno expediente. Quero também cumprimentar aqui o sempre vereador Amarante, que está conosco aqui. Bem-vindo, Amarante. E também o Caleb, que não tinha cumprimentado nessa noite. Passo, então, o espaço do presidente. Informo a todos que teremos a festa em comemoração aos 18 anos do Coral Infantil Juvenil Canarinho de Farroupilha, que será realizado no dia 12 de julho de 2026, início às 11 horas. O convite ele foi enviado para... está na secretaria, vai ser enviado para as vossas bancadas. Também quero informar a Vossas Excelências que nós estamos em contato com o gerente Gercom e eles haviam feito uma proposta para nós estar aqui dia 17 e pediram que fosse feita uma reunião um pouco mais extensa, né? Então, não caberia para nós uma audiência pública. E como é o interesse desta casa em discutir esse assunto, eu quero propor a Vossas Excelências que a gente faça uma reunião, que a gente divulgue essa reunião, que essa reunião seja aqui no Parlamento, né, e que a gente possa ter tempo aos vereadores, ouvir aqui o gerente Gercom, mas, infelizmente, eles declinaram do dia 17. Então, nós estamos tratando outra data e vamos informar os nobres pares também. Quero informar que os outros temas solicitados por Vossas Excelências, nós estaremos, então, recebendo nas próximas segundas-feiras, então, dia 6/7, nós teremos aqui o assunto transporte escolar, com o senhor Enio Ferreira. Dia 13/7, nós teremos aqui a AGERGS, Agência Estadual de Regulação, falando sobre a fiscalização da AEGEA Corsã. Dia 20/7, nós teremos aqui, então, o senhor Leandro Lumbieri, diretor-geral do Instituto Federal, sobre as demandas atuais da instituição. E dia 27/7, então, nós teremos a sessão solene Agricultor Destaque do seu Valdir José Sinhac. E aí segue todo um mês de agosto, que já está repleto também as segundas-feiras de reuniões. Então, só quero deixar os nobres pares informados. Encaminhamento de proposições. Encaminhamento às comissões de Constituição, Justiça e Redação, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, os PLs do Legislativo 020, 021 e 022 de 2026. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.